Enquanto o pai estava internado no hospital, os filhos chamaram um falso tabelião e transferiram todos os bens para si mesmos. Eles não sabiam que, 2 dias antes, o pai havia instalado uma câmera no escritório, porque havia pressentido a traição. Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se e dê like. Antônio, um homem de 70 anos com olhos cansados, mas mente afiada, observava tudo de sua cama de hospital através de um tablet escondido sob o lençol branco e áspero. Ele sentiu o coração pesar não pela perda do dinheiro, mas pela certeza dolorosa de que havia criado monstros em vez de filhos. O cheiro de antisséptico no ar misturava-se com o odor frio do medo que subia pela sua garganta. Será que ele conseguiria aguentar a vergonha de ver seu próprio sangue agir como ladrões? A luz azul da tela iluminava seu rosto enrugado, revelando cada linha de sofrimento acumulada em décadas de trabalho duro. Ele construíra um império de tijolos e cimento, 5 imóveis comerciais e uma mansão de 3 andares, tudo para deixar um legado. Agora, aquele legado estava sendo rasgado em pedaços por quem ele mais protegeu. Ricardo e Lúcia, os nomes que ele sussurrava com amor quando eram bebês, agora eram sombras gananciosas projetadas na parede do quarto. O monitor ao lado da cama piscava ritmicamente, marcando os batimentos cardíacos acelerados pela adrenalina da raiva. Mas será que ele tinha forças para lutar contra eles naquele estado de fragilidade? A enfermeira entrou no quarto para verificar o soro, sem desconfiar que o velho ali estava travando uma guerra silenciosa. Antônio cobriu o tablet rapidamente, fingindo dormir, enquanto a mulher ajustava o gotejamento com mãos mecânicas. Ele precisava manter a aparência de derrota para que o plano funcionasse até o fim. O peso no peito era físico, como se uma pedra de cimento estivesse assentada sobre suas costelas. Ele lembrava-se do dia em que comprou o primeiro terreno, suando sob o sol forte, prometendo que nunca faltaria nada aos filhos. Aquela promessa agora parecia uma piada cruel contada pelo destino. A câmera no escritório capturava cada movimento, cada sorriso falso, cada assinatura roubada. Antônio sabia que aquelas imagens valiam mais do que todo o ouro que possuía. Mas e se a justiça falhasse? E se eles conseguissem escapar impunes? O pensamento o fez tremer debaixo dos cobertores finos do hospital público. Ele não podia permitir que a impunidade reinasse sobre sua própria casa. A dor da traição era pior do que a doença que o trouxera para aquele leito frio. Ele fechou os olhos por um instante, respirando fundo para controlar a náusea que subia. "Precisa de algo, senhor Antônio?" A enfermeira perguntou, notando a tensão nos ombros dele. Ele respondeu que não, com um aceno lento, mantendo a máscara de fragilidade. Por dentro, porém, o aço começava a se formar novamente. Ele não morreria ali, sem antes garantir que a verdade viesse à tona. O tablet vibrava suavemente, indicando que a gravação estava sendo salva na nuvem com segurança. Ninguém poderia apagar aquelas provas, nem mesmo um advogado caro. Antônio olhou para a janela, onde a chuva começava a cair sobre a cidade cinzenta. A tempestade lá fora era apenas um reflexo do caos que se instalava em sua família. Ele precisava ser paciente, como um caçador esperando a presa cair na armadilha. Mas quanto tempo ele ainda tinha antes que eles percebessem o erro? O relógio na parede marcava 2 da manhã, hora em que os segredos mais sujos costumam vir à luz. Antônio decidiu que não dormiria naquela noite, vigiando cada passo dos filhos através da tela. A vingança não era seu objetivo principal, mas a justiça precisava ser servida fria. Ele tocou a tela novamente, vendo Ricardo ajustar a gravata no escritório vazio. Aquele gesto de vaidade enquanto roubava o pai era insuportável de assistir. Mas Antônio guardou a imagem, armazenando-a como munição para o momento certo.
O silêncio do quarto era quebrado apenas pelo som da chuva batendo no vidro. Ele se sentia sozinho, mas sabia que estava fazendo a coisa certa. A solidão era preferível à companhia de cobras em seu próprio ninho. Ele ajustou o lençol sobre o tablet, garantindo que ninguém o visse. A batalha havia começado, e ele não recuaria até ver o fim. A cena no escritório da casa era clara na tela pequena, iluminada apenas pela luz verde da câmera de segurança. O falso tabelião, um homem suado e nervoso chamado Sr. Borges, entrou no ambiente com uma pasta de couro desgastada nas mãos. Ricardo e Lúcia guiaram as mãos trêmulas do pai sobre o papel, forçando uma assinatura que parecia mais um rabisco de dor. Antônio, assistindo do hospital, sentiu o sangue ferver nas veias ao ver a força bruta usada contra seu pulso fraco. Eles não tinham vergonha nenhuma, agindo como abutres sobre uma presa indefesa. A câmera de alta definição captou cada sorriso triunfante dos irmãos, assim que o documento foi assinado e o tabelião saiu apressado. Lúcia alisou o vestido caro, satisfeita com a conquista injusta daquela noite escura. Ricardo guardou a caneta no bolso como se fosse um troféu de guerra sangrento. Antônio, assistindo ao vivo, engoliu o choro e prometeu a si mesmo que aquela seria a última mentira que contariam em seu nome. O documento era uma transferência total, deixando os filhos como únicos proprietários de tudo. 5 imóveis, 3 contas bancárias e ações na bolsa, tudo perdido em minutos. Mas será que eles achavam que ele morreria sem ver aquilo? O Sr. Borges limpou o suor da testa, olhando para os lados com medo de ser visto. Ele sabia que estava cometendo um crime, mas o dinheiro oferecido por Ricardo calava sua consciência. Antônio viu o tabelião contar as notas antes de sair pela porta dos fundos. A ganância contaminava todos que entravam em contato com seus filhos agora. A imagem na tela tremeluziu levemente, mas o áudio permanecia cristalino e cruel. Lúcia disse que o pai nem perceberia a diferença quando acordasse. Ricardo respondeu que ele estava tão sedado que poderia assinar sua própria sentença de morte. Antônio apertou os lençóis com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Eles estavam discutindo a vida dele como se fosse um negócio qualquer. O ar no quarto do hospital parecia ficar mais rarefeito a cada palavra ouvida. Ele precisava respirar fundo para não gritar e alertar a enfermeira no corredor. A traição tinha um gosto metálico na boca, semelhante ao de sangue velho. Antônio desligou a tela por um momento, incapaz de ver mais aquela crueldade. Mas ele sabia que precisava assistir até o fim para coletar todas as provas. A dor no peito era intensa, mas a determinação era maior que o sofrimento físico. Ele ligou o tablet novamente, forçando-se a encarar a realidade nua e crua. Ricardo trancou a gaveta do escritório onde guardou os documentos roubados. A chave girou com um clique alto que ecoou na mente de Antônio. Aquela chave seria a prova final de que houve intenção maliciosa. Lúcia verificou o celular, mandando mensagem para alguém sobre a conclusão do plano. Antônio anotou o horário exato em um pedaço de papel escondido no bolso do pijama. Cada detalhe seria crucial no tribunal quando o momento chegasse. Ele se sentia um general observando o campo de batalha de longe. A estratégia exigia calma, e ele precisava encontrar essa calma no olho do furacão. O monitor cardíaco acelerou novamente, traindo sua agitação interna. A enfermeira passou pelo vidro da porta, mas não entrou no quarto escuro. Antônio aproveitou a solitude para chorar silenciosamente pela família que perdera. As lágrimas molhavam o travesseiro, mas não apagavam a imagem da traição. Ele limpou o rosto com as costas da mão, endurecendo o coração. O amor que ele sentia por eles estava sendo substituído pela necessidade de justiça. Não havia mais espaço para perdão diante de tal atrocidade calculada.
Ele olhou para a câmera no teto do escritório através da tela do tablet. Aquele pequeno olho eletrônico era seu único aliado naquela Guerra Fria. Ricardo e Lúcia não sabiam que estavam sendo julgados naquele exato momento. A ignorância deles seria a arma que Antônio usaria para derrubá-los. Ele desligou o tablet novamente, guardando-o sob o colchão com cuidado. O sono não viria, mas o planejamento sim. Ele precisava traçar os próximos passos com precisão cirúrgica. A noite estava apenas começando e a escuridão escondia muitos segredos. Naquela noite, Ricardo e Lúcia foram celebrar em um restaurante caro, deixando Antônio sozinho no quarto hospitalar com uma enfermeira paga por eles. Eles brindaram com champanhe caro, discutindo abertamente como venderiam a mansão assim que o velho finalmente fechasse os olhos. Lúcia comentou que o pai já estava dando trabalho demais e que um asilo seria o próximo passo lógico após a transferência dos bens. Antônio ouviu tudo através do áudio da câmera que havia deixado ligado no escritório, onde eles acreditavam estar seguros para planejar. O restaurante chamava-se Le Doré, um lugar onde um jantar custava o salário de um mês de um trabalhador comum. Eles se sentaram em uma mesa reservada, longe de ouvidos curiosos, acreditando na impunidade. Antônio, no leito do hospital, sentiu o estômago revirar com a menção do asilo barato. Será que eles tinham ideia do dolor que causavam com aquelas palavras? A enfermeira no hospital lia uma revista, ignorando a agitação do paciente idoso. Antônio fechou os olhos, imaginando o brinde deles com o vinho derramado sobre sua dignidade. Eles não sabiam que o microfone no escritório captava até o sussurro mais baixo. Lúcia riu alto, dizendo que finalmente teriam liberdade para gastar o dinheiro. Ricardo concordou, mencionando um carro esportivo que cobiçava há anos. Antônio abriu os olhos, fixando o teto branco e manchado do quarto. Aquele teto era tudo o que ele teria se não agisse rápido. A solidão no quarto era palpável, um peso físico sobre seu peito cansado. Ele pensou em sua esposa falecida, que nunca imaginaria ver tal cena. Ela teria protegido os filhos, mas também teria exigido respeito. Antônio sentiu falta dela mais do que em qualquer outro momento de sua vida. A ausência dela deixava um vazio que os filhos tentavam preencher com dinheiro roubado. Mas o dinheiro não comprava amor, apenas complicava a traição. O áudio da câmera chiou levemente, mas as vozes permaneciam claras. Eles discutiam valores, estimando a venda da propriedade em 5 milhões de reais. 5 milhões que representavam 40 anos de trabalho incansável e sacrifício. Antônio contou os segundos entre cada risada deles, marcando o tempo de sua desgraça. A enfermeira perguntou se ele queria água, e ele negou com um gesto lento. Ele não queria água. Queria justiça, mas precisava esperar a hora certa. O plano deles era perfeito, exceto pelo detalhe da câmera escondida. Esse detalhe seria a ruína deles, embora eles não soubessem ainda. Antônio imaginou a expressão deles quando a verdade fosse revelada no tribunal. Seria uma mistura de choque, medo e arrependimento tardio. Mas seria tarde demais para recuperar a confiança quebrada para sempre. Ele virou a cabeça para o lado, olhando a cidade iluminada lá fora. As luzes pareciam zombar de sua situação desamparada naquele leito. Ele era um homem rico, tratado como um indigente por sua própria carne. A ironia da situação não lhe escapava, mesmo na dor. Ele precisava fortalecer o corpo para suportar o embate jurídico que viria. A recuperação física era tão importante quanto a batalha legal pela frente. Ele fechou os punhos debaixo do lençol, sentindo a força retornar aos músculos. Não morreria como uma vítima, mas como um sobrevivente. A noite longa no hospital era um teste de resistência para sua alma. Cada minuto era uma vitória contra a vontade deles de vê-lo partir. Eles queriam herança, mas ele lhes daria consequência.
O áudio captou Lúcia, dizendo que aceleraria o processo de internação. Antônio sentiu um frio na espinha, mas manteve a calma exterior. Ele sabia que tinha o controle, mesmo que parecesse o contrário. A paciência era sua maior aliada naquele jogo perigoso de xadrez familiar. Ele respirou fundo, centrando-se na estratégia traçada na mente. O amanhecer traria novas oportunidades para contra-atacar. Até lá, ele seria apenas um velho doente aos olhos deles. Essa máscara seria sua proteção até o momento do bote final. Na manhã seguinte, Antônio pediu ao seu médico de confiança que liberasse seu telefone pessoal sem informar aos filhos. Ele ligou para o doutor Mendes, seu advogado há 30 anos, e instruiu que não contestasse a transferência imediatamente. O plano era mais profundo. Antônio queria que eles se sentissem seguros o suficientes para cometerem mais erros antes da queda. Dr. Mendes concordou relutante, entendendo que a justiça precisava ser exemplar para que a lição ficasse marcada. O médico, um homem sério chamado Dr. Silva, entregou o aparelho com um olhar de cumplicidade silenciosa. Ele sabia que Antônio não estava apenas doente, mas ferido pela alma. Antônio discou o número de memória, sem salvar o contato para não deixar rastros no histórico. Dr. Mendes atendeu no segundo toque, reconhecendo a voz do velho amigo imediatamente. Antônio falou baixo, explicando a situação com detalhes precisos sobre a câmera e o tabelião. O advogado ficou em silêncio por um momento, processando a gravidade das informações. Ele perguntou se Antônio tinha certeza do que estava pedindo, pois era arriscado. Antônio respondeu que nunca estivera tão certo de algo em toda a sua vida. Eles precisavam cair na armadilha completamente para não haver defesa possível. Dr. Mendes suspirou, dizendo que prepararia o terreno para o confronto final. A confiança entre eles era antiga, construída em décadas de lealdade mútua. Antônio desligou o telefone, escondendo-o novamente sob o travesseiro macio. A enfermeira entrou para aplicar a medicação intravenosa na veia do braço esquerdo. Ela não notou o brilho determinado nos olhos do paciente idoso. Antônio olhou para a janela, onde o sol começava a rasgar a neblina da manhã. A luz simbolizava a verdade que logo viria à tona sobre a escuridão. Ele precisava ganhar tempo, e cada hora era preciosa para seu plano. Os filhos voltariam ao hospital mais tarde, esperando encontrar um velho submisso. Eles não sabiam que o velho estava arquitetando a queda deles. Antônio sentiu uma pontada de dor no peito, mas ignorou o desconforto físico. A dor emocional era muito maior e exigia toda a sua atenção focada. Ele imaginou a reunião no cartório onde tudo seria desfeito publicamente. A vergonha seria o castigo mais duro para o orgulho de Ricardo e Lúcia. Dr. Mendes disse que precisaria de 2 dias para montar a estratégia processual. Antônio concordou, sabendo que a espera seria torturante, mas necessária. Ele olhou para as próprias mãos, marcadas pelo tempo e pelo trabalho duro. Aquelas mãos construíram tudo, e agora lutariam para proteger o legado. A batalha jurídica seria longa, mas ele tinha a verdade ao seu lado. A verdade era uma espada afiada que cortaria as mentiras dos filhos. Ele fechou os olhos, descansando a mente para o embate que viria. A medicação começou a fazer efeito, trazendo um sono pesado e necessário. Mesmo dormindo, sua mente trabalhava nos detalhes finais da vingança justa. O hospital continuava seu ritmo lento, indiferente ao drama familiar. Antônio era apenas mais um paciente nos registros administrativos da instituição. Mas dentro daquele quarto, uma revolução estava sendo planejada em silêncio. O telefone vibrou levemente, uma mensagem de Dr. Mendes confirmando o recebimento dos arquivos. Antônio sorriu discretamente, sentindo-se menos sozinho na luta.
A aliança com o advogado era seu escudo contra a ganância familiar. Ele precisava manter a fé de que o sistema funcionaria a seu favor. A justiça às vezes é lenta, mas quando chega, é implacável. Antônio sabia disso e usaria essa lentidão a seu benefício estratégico. Os filhos cometariam mais erros, confiantes na impunidade aparente. Cada erro seria uma prova a mais no dossiê que estava sendo montado. O dia passou lentamente, marcado pelo tic-tac do relógio na parede. Antônio contava os segundos, preparando-se para o retorno dos filhos. Eles trariam sorrisos falsos e perguntas sobre sua saúde frágil. Ele responderia com a mesma moeda, mantendo a fachada de debilidade. A atuação era fundamental para o sucesso da operação secreta. Ele era um ator em seu próprio drama familiar, e o papel era de vítima. Mas nos bastidores, ele era o diretor que controlava o final da peça. O sol se pôs, trazendo a noite e a expectativa da próxima movimentação. Antônio estava pronto, com a mente alerta e o coração protegido. A guerra estava declarada, e não haveria trégua até o fim. Antônio recebeu alta e foi levado para casa, onde encontrou seu quarto rearranjado para parecer um depósito de móveis velhos. Lúcia reclamou alto sobre o custo dos medicamentos, enquanto empurrava a cadeira de rodas do pai com brusquidão pelo corredor. Ricardo já havia começado a tirar quadros das paredes, dizendo que precisava avaliar o valor real da propriedade para impostos. Antônio manteve o rosto impassível, guardando cada gesto de desrespeito como munição para o momento certo. A casa, antes cheia de vida e memórias, agora parecia um museu frio e hostil. O cheiro de tinta fresca misturava-se com o odor de mofo dos móveis cobertos por lençóis. Antônio sentiu o impacto da mudança como um soco no estômago fraco. Eles não perderam tempo em transformar seu santuário em um armazém comercial. Lúcia empurrou a cadeira com força, fazendo as rodas baterem no batente da porta. Ela não pediu desculpas, apenas resmungou sobre a dificuldade da tarefa. Antônio segurou os braços da cadeira, mantendo o equilíbrio com dignidade silenciosa. Ele observava Ricardo retirar um retrato de família da parede da sala. Aquele retrato foi tirado no aniversário de 50 anos de casamento. Ricardo jogou a moldura em uma caixa de papelão sem cuidado nenhum. O vidro não quebrou, mas a imagem do amor familiar estava rachada simbolicamente. Antônio engoliu em seco, sentindo a lágrima querer sair, mas conteve a emoção. Chorar agora seria mostrar fraqueza, e ele precisava parecer forte internamente. Lúcia disse que venderiam aqueles móveis usados na semana seguinte. O tom de voz dela era desdenhoso, como se falasse de lixo inútil. Antônio olhou para o sofá onde costumava ler histórias para os netos pequenos. Agora o sofá estava coberto de poeira e caixas de mudança. A memória daquele lugar doía mais do que a doença física que o afligia. Ricardo passou por ele, evitando o contato visual direto com o pai. Havia uma culpa velada nos olhos do filho, rapidamente escondida por arrogância. Antônio sabia que a culpa existia, mas não era suficiente para pará-los. A ganância havia cegado a consciência moral deles completamente. Eles entraram no quarto que fora dele por 40 anos seguidos. A cama havia sido trocada por uma simples de hospital, desconfortável e fria. Antônio sentiu a textura áspera do lençol novo sob suas mãos trêmulas. Era um sinal claro de que ele era visto como um paciente, não como um dono. Lúcia disse que o quarto principal seria usado para hóspedes importantes. Ela apontou para a cama nova, dizendo que era suficiente para ele. Antônio assentiu lentamente, sem dar a satisfação de uma discussão inútil. Ele estava catalogando cada ofensa para o relatório final do advogado. Cada palavra dura seria pesada na balança da justiça futura. Ricardo verificou o relógio, impaciente para terminar o serviço do dia. Eles tinham pressa em consumar a tomada total da propriedade familiar.
Antônio olhou pela janela do quarto, vendo o jardim que ele mesmo plantou. As flores estavam sendo negligenciadas, murchando pela falta de cuidado diário. Aquilo simbolizava o estado atual de sua família desestruturada pela cobiça. Ele respirou fundo o ar viciado do quarto rebaixado a depósito. Precisava aguentar mais um pouco antes de revelar a verdade oculta. A câmera no escritório continuava gravando tudo em segredo absoluto. Eles achavam que estavam sozinhos, mas estavam sempre sendo observados. Antônio fechou os olhos, descansando a mente cansada da viagem. O corpo doía, mas a mente estava mais afiada que uma navalha. Ele esperaria o momento perfeito para sacar a arma final. Até lá, seria o velho fraco que eles desprezavam abertamente. O desprezo deles seria a corda com que se enforcariam no fim. Antônio abriu os olhos, fixando o teto branco e descascado do quarto. Aquele tetoaria a queda deles em breve. Ele não tinha pressa, pois a justiça tem seu próprio tempo. Os filhos saíram do quarto, deixando-o sozinho com o silêncio pesado. Antônio ficou imóvel, ouvindo os passos deles se afastarem pelo corredor. Eles foram para a cozinha, provavelmente discutir os próximos passos da venda. Ele sorriu levemente, sabendo que o fim deles estava próximo. A armadilha estava armada, e eles caminhavam direto para ela. A paciência de Antônio era infinita quando se tratava de proteger seu legado. Ele não era apenas um pai, era o guardião da história da família. E essa história não terminaria com uma mentira não contestada. Ele ajustou a posição na cama, buscando um pouco de conforto possível. A noite cairia logo, trazendo mais sons da casa transformada. Ele estava pronto para ouvir, pronto para registrar, pronto para vencer. A solidão não o assustava mais, pois ele tinha a verdade consigo. E a verdade, eventualmente, liberta os oprimidos de seus algozes. Ricardo trouxe um corretor imobiliário para avaliar a casa, enquanto Antônio fingia dormir na sala de estar. O filho apontou para o quarto do pai como um futuro quarto de hóspedes, dizendo que o velho não precisava de tanto espaço. O corretor anotou tudo, sem saber que o dono da casa estava acordado e ouvindo cada palavra degradante. Antônio fechou os olhos e respirou fundo, lembrando-se de quando carregou Ricardo nos braços naquele mesmo corredor. O corretor era um homem jovem, de terno azul apertado, que caminhava pela casa como se já fosse o dono. Ele tocava nas superfícies com luvas brancas, avaliando a qualidade da madeira e o estado das paredes. Ricardo abriu a porta do quarto onde Antônio descansava, entrando sem bater com a naturalidade de quem invade propriedade alheia. O ar no quarto estava abafado, cheio do cheiro de remédios que Antônio usava diariamente. Ricardo puxou a cortina para deixar o corretor ver a vista do jardim, ignorando completamente a luz forte que batia no rosto do pai. Antônio manteve a respiração lenta e regular, simulando o sono profundo de um idoso frágil. Será que eles achavam que ele era surdo além de doente? O corretor perguntou sobre o valor de mercado, e Ricardo respondeu com um número que era metade do valor real. Eles estavam planejando vender barato para concretizar o lucro rápido. Antônio sentiu o sangue gelar nas veias ao ouvir o preço baixo mencionado. Aquela casa valia o sustento de 3 gerações, e eles a trocavam por moedas. O corretor sugeriu que reformas seriam necessárias para valorizar o imóvel. Ricardo concordou imediatamente, dizendo que demoliriam a parede da sala para ampliar o ambiente. Aquela parede havia sido construída pelo próprio Antônio com as mãos calejadas. Ouvir sobre a demolição foi como ouvir sobre a destruição de sua própria história. Lúcia entrou no quarto trazendo uma pilha de roupas velhas para doar. Ela jogou as peças sobre a cama onde Antônio estava deitado, levantando poeira no ar. Ele tossiu levemente, e Ricardo fez um gesto para que ela fizesse silêncio. Eles o tratavam como um móvel velho, que poderia ser descartado a qualquer momento.
Antônio abriu os olhos lentamente, fingindo despertar de um cochilo confuso. "Onde estou?" Ele perguntou com a voz arrastada, simulando desorientação temporal. Ricardo sorriu com falsidade, dizendo que ele estava apenas descansando na sala. O corretor se despediu rapidamente, sentindo a tensão estranha no ambiente familiar. Assim que a porta se fechou, Ricardo voltou a falar sobre a venda com Lúcia na cozinha. Antônio permaneceu na sala, ouvindo os passos deles no piso de madeira. Cada passo era um lembrete de que o tempo estava se esgotando para a sua reação. Ele olhou para o retrato na parede, o mesmo que Ricardo havia jogado na caixa antes. A imagem estava torta, simbolizando a distorção da verdade naquela casa. Antônio precisava de mais provas, mais evidências da intenção maliciosa deles. A câmera no escritório continuava gravando, mas ele precisava que eles cometessem mais erros. A ganância é um buraco negro que nunca se satisfaz, e ele contava com isso. Ele se levantou devagar, apoiando-se na bengala que deixaram ao lado do sofá. As pernas tremiam, não apenas pela doença, mas pela adrenalina da raiva contida. Caminhou até a janela, observando o corretor sair pela porta da frente. O homem entrou em um carro caro, provavelmente pago com um dinheiro desviado. Antônio fechou a cortina, isolando-se do mundo exterior hostil. Ele estava sozinho na sala, mas não se sentia solitário. A justiça estava ao seu lado, invisível, mas presente. Ele voltou para a poltrona, ajustando o cobertor sobre as pernas frias. O plano precisava ser executado com precisão de relojoeiro suíço. Um erro poderia dar a eles a chance de alegar insanidade dele. Antônio não estava louco, estava apenas ferido profundamente. A dor no peito aumentou e ele levou a mão ao coração. Será que aguentaria até o final sem colapsar fisicamente? Ele precisava acreditar que seu corpo resistiria até o momento da verdade. Fechou os olhos novamente, mas não para dormir, e sim para planejar. A noite chegaria logo, trazendo novos desafios e novas oportunidades. Ele esperava que eles voltassem com mais documentos para assinar. Quanto mais papel assinado, maior a cadeia de crimes que deixavam para trás. Antônio sorriu levemente, um sorriso que não chegava aos olhos. A armadilha estava se fechando, e eles eram as presas. O silêncio da casa era pesado, carregado de segredos não ditos. Ele ouviu o telefone tocar na cozinha, e Lúcia atendeu com voz animada. Era sobre a transferência dos bens, confirmando que o processo estava em andamento. Antônio anotou mentalmente cada detalhe da conversa ouvida à distância. Essas informações seriam cruciais para o advogado Dr. Mendes. Ele se sentia como um general observando o movimento das tropas inimigas. A vantagem era dele, pois conhecia o terreno e conhecia o inimigo. O inimigo tinha seu sangue, mas havia escolhido o lado errado. Antônio ajustou a posição na poltrona, buscando conforto para as costas doloridas. A espera era torturante, mas necessária para a vitória completa. Ele não queria apenas recuperar os bens, queria recuperar a dignidade. A dignidade de um pai que foi tratado como um obstáculo. O sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e roxo. A beleza da tarde contrastava com a feiura das ações dos filhos. Antônio permaneceu na penumbra, esperando o próximo movimento deles. A paciência era sua arma mais poderosa naquele momento crítico. Ele sabia que eles voltariam, confiantes e arrogantes, e quando voltassem, estariam ainda mais perto da queda. O relógio na parede marcou 6 horas, horário de jantar. A casa permanecia silenciosa, exceto pelo tic-tac constante. Antônio fechou os olhos, descansando para a batalha do dia seguinte. A guerra não estava ganha, mas a vantagem era dele. Lúcia encontrou o pequeno receptor da câmera dentro de uma gaveta do escritório, enquanto procurava por documentos do seguro. Ela mostrou a Ricardo,
que riu e disse que era apenas um velho equipamento de segurança esquecido pelo pai. Eles decidiram não remover o dispositivo, subestimando a capacidade tecnológica de Antônio de acessá-lo remotamente. Esse erro seria a chave que abriria a porta para a ruína completa dos dois irmãos gananciosos. A gaveta estava bagunçada, cheia de papéis antigos e canetas sem tinta. Lúcia revirava tudo com pressa, procurando a apólice que havia sumido recentemente. O objeto pequeno e preto brilhou sob a luz do abajur quando ela o tocou. Ela o levantou, examinando as luzes piscantes na superfície plástica. Ricardo entrou no escritório, segurando uma taça de uísque na mão direita. — O que é isso? Ele perguntou, apontando para o dispositivo na mão da irmã. Lúcia respondeu que parecia um receptor de sinal de câmera antiga. Ricardo pegou o objeto, virando-o nas mãos com desdém. Ele disse que o pai era paranoico com segurança nos últimos anos. A risada dele ecoou pelas paredes do escritório, cheia de deboche. Eles não verificaram se estava conectado à internet ou gravando. A arrogância deles era um véu que cobria a visão da realidade. Antônio, monitorando pelo tablet no quarto, prendeu a respiração naquele instante. Será que eles iriam destruir o aparelho agora? O coração dele bateu forte contra as costelas frágeis. Ricardo jogou o receptor de volta na gaveta sem cuidado. Ele disse que não valia a pena perder tempo com aquilo. Lúcia concordou, fechando a gaveta com um estrondo seco. Eles saíram do escritório, deixando a luz acesa sem perceber. Antônio soltou o ar que nem sabia que estava segurando. A sorte estava ao seu lado, favorecendo a justiça. Ele olhou para a tela do tablet, vendo a imagem estática do escritório vazio. A câmera principal ainda estava ativa e funcionando perfeitamente. Eles haviam deixado a prova do crime intacta por pura negligência. Antônio sentiu um alívio misturado com incredulidade. Como podiam ser tão descuidados com algo tão importante? A ganância cega até os mais inteligentes, e eles não eram exceção. Ele salvou o arquivo de vídeo no servidor externo novamente. A redundância era necessária para garantir que nada se perdesse. Antônio tocou a tela com o dedo trêmulo, verificando a conexão. O sinal estava forte e a bateria do sistema era independente. Nada poderia apagar aquelas imagens agora, a menos que cortassem a energia da casa. Mas eles não fariam isso, pois precisavam da eletricidade para viver confortavelmente. Antônio sorriu, sentindo uma pequena vitória naquela tarde cinzenta. Cada erro deles era um passo a mais para a condenação. Ele se recostou na cama, fechando os olhos por um momento. A tensão estava consumindo suas forças físicas limitadas. Precisava economizar energia para o confronto final que se aproximava. Lúcia voltou ao corredor, falando alto ao telefone com uma amiga. Ela reclamava sobre o peso de cuidar de um velho doente. Antônio ouviu cada palavra através da porta entreaberta do quarto. A dor da rejeição era aguda, como uma faca girando na ferida. Ele havia dado a vida por aquela mulher, e ela o via como um fardo. Antônio apertou o lençol, controlando o impulso de gritar. O grito não traria justiça, apenas alertaria os inimigos. Ele precisava permanecer invisível até o momento do bote. A escuridão do quarto era confortável, escondendo suas expressões reais. Ninguém podia ver a determinação feroz em seus olhos cansados. Ele era um leão ferido, esperando a oportunidade de morder. A noite caiu completamente, envolvendo a casa em sombras. As luzes do escritório foram apagadas, mas a câmera tinha visão noturna. Antônio viu no tablet os vultos se movendo na escuridão do cômodo. Eles não sabiam que estavam sendo vigiados até no escuro. A sensação de onipresença dava a Antônio um poder silencioso. Ele era o olho que tudo via, mesmo acamado. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo vento lá fora. Antônio fechou o tablet, guardando-o na mesa de cabeceira.
Precisava descansar, pois o dia seguinte traria novas exigências. Eles voltariam com mais papéis, mais mentiras, mais pressão. Antônio estava pronto para receber tudo com um sorriso falso. A máscara era pesada, mas necessária para a sobrevivência. Ele fechou os olhos, buscando sono em meio ao caos. Os sonhos foram agitados, cheio de imagens de tribunais e gritos. Acordou suando, mas pronto para continuar a luta. Amanhã traria novas oportunidades para coletar provas. Ele não falharia, não quando tanto estava em jogo. A honra da família dependia de sua resistência silenciosa, e ele resistiria, custasse o que custasse. Ricardo apresentou um novo documento a Antônio, alegando ser apenas uma atualização de procuração para facilitar contas bancárias. Antônio fingiu confusão mental, pedindo que lessem o texto em voz alta várias vezes para ganhar tempo. Lúcia perdeu a paciência e gritou que ele estava apenas atrasando o inevitável, revelando sua verdadeira face sem filtros. Antônio assinou com a mão trêmula, selando o destino deles sem que eles soubessem que era uma armadilha. O papel era grosso, com timbre de um cartório que Antônio não reconhecia. Ricardo colocou o documento sobre a mesa de centro, na frente do pai. Ele apontou para a linha pontilhada, indicando onde a assinatura deveria ser feita. Antônio pegou o óculos, limpando as lentes com lentidão calculada. Precisava ler cada palavra, mesmo que fingisse não entender. Ele pediu que Ricardo lesse o conteúdo em voz alta e clara. Ricardo suspirou, impaciente, mas começou a ler o texto jurídico. As palavras eram complexas, dissenhadas para confundir uma mente idosa. Antônio interrompeu no meio, perguntando o significado de um termo específico. Lúcia revirou os olhos, visivelmente irritada com a demora. Ela disse que era apenas burocracia, nada que ele precisasse entender. Antônio insistiu, dizendo que queria saber o que estava assinando. A tensão no ar aumentou, tornando-se quase sólida. Ricardo perdeu a calma, levantando a voz pela primeira vez. Ele disse que Antônio não tinha escolha, pois já estava tudo decidido. A máscara de cuidado familiar caiu completamente naquele momento. Antônio viu a verdadeira natureza do filho exposta sem vergonha. Era um predador, exigindo sua presa sem disfarces. Antônio tremeu as mãos, simulando dificuldade motora para segurar a caneta. Lúcia pegou a caneta e colocou na mão dele com força. Ela guiou o pulso dele, pressionando para que assinasse rápido. Antônio deixou que guiassem, mas fez o traço propositalmente irregular. A assinatura parecia fraca, como de alguém sem controle total. Eles não perceberam que a irregularidade era intencional para perito grafotécnico. Antônio devolveu a caneta, respirando fundo como se estivesse exausto. Ricardo pegou o papel, verificando a assinatura com satisfação. Ele disse que finalmente estava resolvido, aliviado. Lúcia sorriu, acreditando que a barreira havia sido quebrada. Eles não sabiam que aquele documento era parte da prova contra eles. Antônio havia combinado com o Dr. Mendes que assinaria tudo o que pedissem. Cada assinatura era um prego no caixão da impunidade deles. Antônio fechou os olhos, fingindo cansaço extremo após o esforço. Ele precisava que eles saíssem para poder respirar novamente. Ricardo e Lúcia saíram da sala, comentando sobre o jantar de celebração. Antônio abriu os olhos assim que ouviu a porta se fechar. Ele olhou para a mão que havia assinado a própria desgraça deles. A traição estava completa, e agora a justiça poderia agir. Ele se levantou devagar, indo até o escritório verificar a câmera. Precisava garantir que a gravação da assinatura estava salva. O arquivo estava lá, claro e inequívoco como uma confissão. Antônio sentou na cadeira do escritório, olhando para o monitor. A sala estava vazia, mas cheia de energia contida.
Ele pegou o telefone, ligando para Dr. Mendes imediatamente. Informou que a etapa final das assinaturas havia sido concluída. O advogado disse que prepararia a denúncia para a próxima semana. Antônio concordou, sentindo o peso sair dos ombros. A espera estava acabando e o fim se aproximava. Ele olhou para os retratos na parede do escritório. Os rostos dos filhos, sorrindo na infância, pareciam observar o presente. Antônio sussurrou que fez o que era necessário para o bem de todos. Não era vingança, era proteção do legado familiar. Ele desligou a luz do escritório, deixando o quarto na penumbra. A escuridão não o assustava mais, pois tinha a verdade. Caminhou de volta para o quarto, apoiando-se nas paredes. O corpo doía, mas o espírito estava leve pela primeira vez em meses. Deitou na cama, fechando os olhos com paz. O sono veio rápido, sem pesadelos pela primeira vez. Ele sonhou com justiça, com equilíbrio restaurado. A manhã seguinte traria os preparativos para o jantar final. Seria a última vez que mentiriam na sua presença. Antônio aguardava esse momento com uma calma sobrenatural. A tempestade estava prestes a desabar sobre suas cabeças, e ele estaria seguro no olho do furacão. Uma semana depois, os filhos organizaram um jantar em família para celebrar a resolução de todos os assuntos pendentes. Antônio vestiu seu melhor terno e sentou-se à cabeceira da mesa, parecendo frágil, mas com um brilho estranho no olhar. Ricardo fez um discurso sobre como a família estava finalmente unida e livre de burocracias desnecessárias. Lúcia sorria servindo vinho, acreditando que a vitória estava completa e que o pai estava finalmente domado. A mesa estava posta com a louça de porcelana que pertencia à mãe falecida. Velas altas iluminavam o rosto dos convidados, criando sombras dançantes nas paredes. Antônio ajustou o colarinho do terno, sentindo o tecido familiar sobre a pele. Era o terno que usara no casamento da filha, anos atrás. A memória daquele dia feliz contrastava com a frieza daquela noite. Ricardo levantou a taça, propondo um brinde ao novo começo. Os convidados, amigos distantes e sócios, bateram palmas discretas. Antônio não levantou a taça imediatamente, mantendo silêncio. O ar na sala ficou pesado com a pausa inesperada do anfitrião. Lúcia olhou para o pai, com uma pergunta muda nos olhos arregalados. Antônio sorriu lentamente, um sorriso que não chegava aos olhos. Ele disse que tinha um brinde especial para fazer também. Ricardo concordou, nervoso, sentindo que algo estava fora do lugar. Antônio bateu levemente na taça com a colher de prata. O som cristalino ecoou, silenciando as conversas paralelas na mesa. Todos olharam para o velho na cabeceira, esperando suas palavras. Antônio disse que a família era o bem mais precioso que tinha. Ricardo relaxou os ombros, achando que seria um discurso emocional comum. Lúcia voltou a servir comida, distraída com a conversa ao lado. Antônio continuou, dizendo que a verdade é o fundamento da família. O tom de voz dele mudou, ficando mais firme e grave. Ricardo parou de comer, a garfo suspendido no ar a meio caminho da boca. Lúcia congelou, a garrafa de vinho pairando sobre a taça de um convidado. Antônio olhou diretamente nos olhos de cada filho, um por um. Ele disse que mentiras podem construir casas, mas não lares. O silêncio na sala era absoluto, cortante como vidro. Os convidados perceberam a tensão súbita no ambiente familiar. Ricardo tentou rir, dizendo que o pai estava sendo poético demais. Antônio não riu, mantendo o rosto sério e imponente. Ele disse que tinha um presente para mostrar a todos ali. Ricardo perguntou o que era, a voz saindo mais aguda que o normal. Antônio apontou para a grande televisão na parede da sala de jantar. Ela estava desligada, uma tela preta refletindo as velas. Antônio pegou o controle remoto que estava sobre a toalha branca. Sua mão não tremia mais, estava firme como aço.
Ele pressionou o botão de ligar, e a tela acendeu com um zumbido. O brilho azul iluminou o rosto pálido de Ricardo e Lúcia. Eles olharam para a tela, e o sangue Zuran como se drenasse de seus corpos. Antônio disse que era uma gravação feita no escritório na semana passada. Lúcia largou a garrafa, que se quebrou no chão espalhando vinho tinto. Parecia sangue derramado sobre o tapete caro da sala de jantar. Ricardo se levantou bruscamente, derrubando a cadeira para trás. Ele gritou que desligasse aquilo imediatamente. Antônio ignorou o filho, aumentando o volume da televisão. O som da voz de Ricardo começou a sair dos alto-falantes. Era a voz dele, discutindo a transferência dos bens com o tabelião. Os convidados olhavam chocados, sem entender o que acontecia. Antônio observava a reação deles, calmo como um juiz no tribunal. O pesadelo deles estava apenas começando e não havia despertar. No meio do brinde, Antônio levantou a taça e disse que tinha uma surpresa para mostrar a todos os presentes. Ele pegou o controle remoto e ligou a grande televisão da sala, que estava conectada ao sistema do escritório. As imagens da assinatura forçada começaram a rodar em tela cheia, congelando os sorrisos nos rostos de Ricardo e Lúcia. O ar na sala ficou pesado, e o som dos talheres caindo nos pratos foi o único ruído ouvido. A imagem na tela mostrava claramente as mãos de Ricardo segurando a mão de Antônio. Era impossível negar a coerção física visível no vídeo em alta definição. Lúcia levou as mãos ao rosto, cobrindo a boca em choque absoluto. Ricardo tentou correr até a televisão para desligá-la, mas estava longe demais. Antônio manteve o controle remoto na mão, apontando firmemente para a tela. Ele disse que aquilo era apenas o começo das revelações da noite. Os convidados começaram a sussurrar entre si, confusos e alarmados. Alguns se levantaram, percebendo que aquilo era sério demais. Antônio pediu que todos permanecessem sentados até o final. Sua voz era de comando, não de pedido, recuperando a autoridade de patriarca. Ricardo parou no meio do caminho, percebendo que não havia saída. Ele olhou para Lúcia, que estava paralisada pelo medo. A máscara deles havia caído diante de toda a sociedade deles. Antônio continuou, dizendo que a justiça não dorme, apenas espera. A imagem na tela mudou, mostrando a conversa sobre o asilo barato. Lúcia começou a chorar silenciosamente, as lágrimas manchando a maquiagem perfeita. Ricardo baixou a cabeça, incapaz de encarar o pai ou os convidados. A vergonha era um peso físico que os curvava para o chão. Antônio desligou a televisão repentinamente, deixando a sala no silêncio again. Ele olhou para os filhos, com uma expressão de tristeza profunda. Ele disse que o amor não se compra, e o respeito se conquista. Ricardo abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. A garganta estava seca, travada pelo nó da culpa e do medo. Antônio se levantou devagar, apoiando-se na mesa para ficar de pé. Ele parecia maior agora, recuperando a estatura moral perdida. Ele disse que a polícia estava a caminho para tomar os depoimentos. Os olhos de Ricardo se arregalaram em terror puro e genuíno. Lúcia desabou na cadeira, chorando alto, sem se importar com os outros. Antônio olhou para os convidados, pedindo desculpas pelo transtorno. Ele disse que a verdade precisava vir à luz, custasse o que custasse. Os convidados assentiram, alguns com um olhar de admiração pela coragem dele. Antônio caminhou até a janela, olhando para a rua escura lá fora. As luzes azuis e vermelhas já podiam ser vistas ao longe. A sirene começou a tocar, aproximando-se rapidamente da casa. Ricardo olhou para a porta, calculando se dava tempo de fugir. Antônio disse que não adiantava tentar, pois todas as saídas estavam monitoradas. A armadilha estava fechada e não havia chave para abrir. Lúcia segurou a mão do irmão, buscando conforto que não existia. Eles estavam sozinhos contra as consequências de seus atos.
Antônio virou-se de volta para a mesa, com a postura ereta. Ele não era mais a vítima, era o guardião da verdade. O som da sirene parou na frente da casa, cortando o silêncio. Passos pesados foram ouvidos no caminho de entrada. A porta da frente foi aberta com autoridade. Antônio respirou fundo, sentindo o fim de um ciclo doloroso. O começo de outro estava prestes a nascer das cinzas. Ele estava pronto para enfrentar o que viesse a seguir. A justiça havia chegado, e não bateria duas vezes. Antônio revelou que o tabelião era realmente falso e que já havia denunciado o crime à polícia antes daquele jantar. A porta da frente se abriu e Dr. Mendes entrou acompanhado por 2 policiais uniformizados que aguardavam o sinal. Ricardo tentou se levantar para fugir, mas foi impedido pelo policial que já estava posicionado perto da saída. Lúcia começou a chorar, implorando para que o pai não destruísse a vida deles por causa de dinheiro. O estrondo da porta se abrindo fez todos os convidados pularem nas cadeiras. A luz do corredor invadiu a sala de jantar, cortando a penumbra das velas como uma lâmina. Doutor. Mendes caminhava com passos firmes, segurando uma pasta de couro contra o peito. Atrás dele, os uniformes azuis destacavam-se na multiplicidade de cores sociais da reunião. Antônio não se moveu da cabeceira, mantendo a postura de quem comandava o destino daquela noite. Ricardo olhou para a janela, calculando a distância até o jardim escuro. Será que ele teria coragem de pular para escapar da vergonha pública? O policial mais alto deu um passo à frente, bloqueando qualquer movimento brusco do filho mais velho. A mão do agente repousava perto do cinto, um lembrete silencioso da autoridade da lei. Antônio disse que todos deveriam permanecer calmos, pois a verdade estava apenas começando a ser servida. Lúcia correu até o pai, tentando segurar suas mãos enrugadas sobre a mesa. Ela implorava que ele retirasse a acusação, que dissesse que era um mal-entendido familiar. Antônio retirou as mãos devagar, como se o toque dela queimasse sua pele. Ele disse que não havia mal-entendido quando se tratava de roubo e abandono. O choro de Lúcia tornou-se histérico, atraindo o olhar constrangido dos amigos presentes. Ricardo percebeu que não havia saída e voltou a sentar-se pesadamente na cadeira. O rosto dele estava cinzento, coberto por uma camada fina de suor frio. Ele olhou para Antônio com uma mistura de ódio e desespero profundo. Antônio sustentou o olhar, sem piscar, sem demonstrar piedade falsa. Ele explicou que o Sr. Borges, o tabelião da semana anterior, já estava preso. A notícia caiu como uma bomba sobre os ombros curvados dos irmãos gananciosos. Dr. Mendes abriu a pasta sobre a mesa, espalhando documentos oficiais diante de todos. Eram cópias das ocorrências, laudos periciais e a transcrição da gravação oculta. Antônio apontou para os papéis, dizendo que aquilo era o fim da linha para eles. Os convidados começaram a se retirar silenciosamente, percebendo que não deveriam estar ali. Ninguém queria ser testemunha ocular do colapso de uma família inteira. Antônio não pediu que ficassem, pois aquele era um assunto privado e doloroso. A sala esvaziou rapidamente, restando apenas a família e a autoridade policial. O silêncio que se seguiu foi mais alto do que qualquer grito proferido antes. Ricardo respirou fundo, tentando encontrar uma última argumentação jurídica. Ele disse que Antônio estava doente e poderia estar confundindo a realidade. Antônio riu, um som seco e sem alegria que ecoou nas paredes vazias. Ele disse que a doença do corpo não afetava a clareza da mente justa. O policial se aproximou de Ricardo, preparando as algemas de metal brilhante. O clique da trava foi o som mais alto na sala naquele instante pesado. Lúcia gritou o nome do irmão, estendendo os braços em vão. Antônio virou o rosto para não ver o momento exato da prisão física.
Era doloroso demais ver seu próprio sangue sendo tratado como criminoso comum. Mas era necessário, pois a impunidade seria um crime maior contra a sociedade. Dr. Mendes recolheu os documentos, organizando a pilha com precisão militar. Ele disse que o processo seria longo, mas a justiça seria inevitável. Antônio assentiu, sentindo um peso enorme sair de seus ombros cansados. A batalha legal estava apenas começando, mas a guerra moral estava ganha. Ricardo foi convidado a se levantar e acompanhar os agentes para fora. Ele caminhava curvado, arrastando os pés como um velho derrotado. Lúcia permaneceu sentada, olhando para o vinho derramado no tapete caro. Aquela mancha vermelha parecia simbolizar o sangue da família derramado pela ganância. Antônio levantou-se finalmente, apoiando-se na bengala de madeira escura. Ele disse que a noite havia terminado e que todos deveriam descansar. A voz dele estava firme, recuperando a autoridade de patriarca que nunca deveria ter perdido. Os policiais conduziram Ricardo para fora, sob o olhar fixo do pai. Não houve abraço de despedida, não houve palavras de conforto final. Apenas o silêncio frio de quem aceita as consequências de seus atos. Antônio ficou sozinho na sala com Lúcia e o advogado de confiança. O ar estava pesado, carregado de eletricidade estática e tristeza. Ele olhou para a filha, que evitava encontrar seus olhos julgadores. Antônio disse que o processo dela seria separado, mas igualmente rigoroso. Lúcia baixou a cabeça, aceitando o destino que havia escolhido para si mesma. A justiça não olha para rostos, olha apenas para ações cometidas. Antônio caminhou até a janela, observando as luzes da viatura se afastarem. O vermelho e o azul giravam na escuridão da noite calma. Era o fim de um ciclo e o começo de uma nova jornada solitária. Mas era uma solidão digna, construída sobre verdade e não sobre mentiras. Ele respirou fundo o ar frio da noite que entrava pela janela entreaberta. Sentiu-se leve, como se tivesse soltado um peso de toneladas das costas. A vitória não trazia alegria, mas trazia paz. E naquela noite, a paz era tudo o que ele precisava para seguir em frente. A gravação continuou, mostrando os irmãos discutindo sobre colocar Antônio em um asilo barato assim que ele assinasse tudo. Antônio assistiu em silêncio, deixando que as próprias palavras dos filhos fossem a sentença mais dura que poderiam receber. Ricardo tentou argumentar que tudo foi feito pelo bem da família, mas sua voz falhou diante das provas irrefutáveis. A vergonha naquele momento foi maior do que qualquer pena de prisão que eles poderiam enfrentar. A televisão voltou a ligar automaticamente, reiniciando o vídeo pausado anteriormente. A voz de Lúcia saiu dos alto-falantes, clara e cruel como vidro quebrado. Ela dizia que um asilo público seria suficiente para os últimos dias do velho. Ricardo concordava, dizendo que o dinheiro da venda seria melhor investido em viagens. Antônio observava a tela, mas olhava através dela, para a alma deles. Aquelas palavras eram a prova definitiva da falta de amor e humanidade. Ricardo cobriu o rosto com as mãos, envergonhado diante do advogado e dos policiais. Ele tentou dizer que estava estressado e não queria dizer aquilo realmente. Antônio interrompeu, dizendo que o coração revela o que a boca tenta esconder. A gravação mostrava planos detalhados de como reduzir gastos com a saúde do pai. Cada centavo economizado era celebrado como uma vitória pelos filhos gananciosos. Antônio sentiu uma náusea física ao ouvir a própria vida sendo precificada. Eles não viam um pai, viam um custo operacional a ser cortado. Dr. Mendes anotava tudo em seu bloco, capturando cada admissão de culpa. O vídeo mostrava também a divisão do dinheiro antes mesmo da venda ser concluída. Era a confissão de um crime planejado com antecedência e frieza.
Ricardo levantou a cabeça, os olhos vermelhos de choro contido. Ele disse que fez tudo porque sentia que nunca foi valorizado pelo pai. Antônio ouviu a acusação sem se alterar, mantendo a postura ereta. Ele disse que o amor não se mede em dinheiro ou propriedade imobiliária. Ricardo gritou que Antônio sempre preferiu a caridade aos próprios filhos. Antônio respondeu que a caridade nunca o traiu nem roubou seu sustento. A comparação doeu em Ricardo como um tapa físico no rosto. Lúcia tentou intervir, dizendo que a mãe deles havia morrido cedo demais. Ela disse que foram obrigados a crescer rápido e lidar com responsabilidades adultas. Antônio reconheceu a dor do passado, mas não aceitou o crime do presente. Ele disse que o sofrimento não justifica transformar-se em algoz. A sala estava silenciosa. Apenas o zumbido da televisão preenchia o vazio. Antônio desligou a tela finalmente, encerrando o espetáculo de humilhação. Ele olhou para os filhos, vendo estranhos onde antes via família. A confiança havia sido quebrada em pedaços irreconhecíveis e impossíveis de colar. Ricardo murmurou que esperava apenas o perdão do pai no final. Antônio disse que o perdão é divino, mas a justiça é humana e necessária. Ele não podia perdoar o que colocava em risco a dignidade dos idosos. A lição precisava ser aprendida, mesmo que através da dor da punição. Dr. Mendes fechou a pasta, sinalizando que a coleta de provas estava completa. Os policiais fizeram sinal para que Lúcia se levantasse também para prestar depoimento. Ela olhou para o pai, buscando uma última brecha de compaixão. Antônio virou o rosto para o jardim, incapaz de suportar o olhar dela. O coração dele estava protegido por uma couraça de resignação triste. Ele amava quem eles foram um dia, não quem eles se tornaram agora. A distinção era crucial para que ele conseguisse dormir à noite. Lúcia foi conduzida para fora, algemada como a irmã mais velha já estava. O som das correntes de metal ecoou como um sino fúnebre na casa. Antônio permaneceu imóvel, ouvindo o motor do carro policial ligar na rua. A luz dos faróis varreu a sala antes de desaparecer na escuridão. Ele estava sozinho agora, com o advogado e o silêncio da vitória amarga. Dr. Mendes colocou a mão no ombro do velho, num gesto de solidariedade. Ele disse que estava orgulhoso da coragem de Antônio naquela noite difícil. Antônio agradeceu com um aceno, sem forças para falar mais nada. A energia dele havia se esgotado junto com as últimas esperanças nos filhos. Ele caminhou até a poltrona, deixando-se cair sobre o couro gasto. O tecido era familiar, cheirava a tempo e a memórias melhores. Ele fechou os olhos, deixando a escuridão levar a atenção do dia. Amanhã seria outro dia, com novas batalhas jurídicas pela frente. Mas aquela noite marcou o fim da tirania dos filhos sobre sua vida. A liberdade tinha um preço alto, mas ele estava disposto a pagar. O silêncio da casa era agora um silêncio de paz, não de abandono. E isso fazia toda a diferença para o coração de um pai. Os policiais algemaram Ricardo e Lúcia, lendo seus direitos enquanto os vizinhos se acumulavam na calçada para ver a cena. Antônio não olhou para eles quando foram levados, focando seus olhos no jardim que tanto cuidou ao longo da vida. Lúcia gritou que ele era um monstro cruel, mas Antônio sabia que estava apenas colhendo o que eles plantaram. O carro da polícia saiu lentamente, levando consigo o futuro que os irmãos haviam roubado. A rua, antes silenciosa, encheu-se de sussurros curiosos das janelas iluminadas ao redor. As cortinas se moviam, olhos indiscretos buscando entretenimento na tragédia alheia. Antônio permaneceu na varanda, indiferente aos julgamentos da comunidade local. Ele sabia que a verdade eventualmente silenciaria os boatos maldosos. Ricardo entrou na viatura primeiro, batendo a cabeça na porta por descuido. O policial não teve gentileza, empurrando-o para dentro do banco traseiro.
Lúcia resistiu por um segundo, tentando soltar os braços das algemas apertadas. Ela gritou o nome do pai novamente, chamando-o de ingrato e sem coração. Antônio não se virou, mantendo as costas retas para a noite escura. Aquelas palavras não o atingiam mais, pois ele conhecia sua própria consciência. Ele sabia que havia feito o difícil para proteger o certo. O motor do carro roncou, subindo o tom na rua tranquila de bairro residencial. As luzes vermelhas giraram no teto, pintando as árvores de cores de alerta. Antônio observou até que o veículo desaparecesse na curva da esquina. Só então, ele permitiu que os ombros caíssem um pouco pelo cansaço. Dr. Mendes saiu da casa, trancando a porta com a chave original. Ele disse que o de manter Antônio informado sobre cada passo do processo. Antônio agradeceu, dizendo que confiava plenamente na competência do advogado. Os vizinhos começaram a se dispersar, vendo que o espetáculo havia terminado. Alguns acenaram para Antônio, mostrando apoio silencioso à situação delicada. Ele retribuiu com um aceno breve, antes de entrar novamente na casa vazia. O interior parecia maior, sem a presença opressora dos filhos gananciosos. O eco dos passos dele no hall de entrada soava alto e solitário. Antônio caminhou até a cozinha, servindo um copo de água fresca. A mão tremia levemente, efeito da adrenalina que baixava finalmente. Ele se apoiou na bancada de mármore, respirando o ar parado da cozinha. Lembrou-se de quando ensinou Ricardo a andar naquele mesmo espaço estreito. Lembrou-se de quando penteou o cabelo de Lúcia antes da primeira comunhão. As memórias eram doces, mas o presente era amargo como fel. Ele lavou o copo e o colocou no escorredor com cuidado meticuloso. A rotina era uma âncora que o mantinha preso à realidade sã. Antônio subiu as escadas lentamente, degrau por degrau pesado. Cada passo era um esforço, mas ele chegaria ao topo. No corredor do segundo andar, o silêncio era absoluto e reconfortante. Ele entrou no quarto que havia sido rearranjado como depósito antes. Agora estava vazio, aguardando para ser restaurado à dignidade original. Antônio sentou-se na beira da cama simples, olhando para as mãos vazias. Não havia mais documentos para assinar, nem mentiras para ouvir. Havia apenas o silêncio e a certeza do dever cumprido. Ele deitou-se, puxando o cobertor até o peito frágil. O sono demorou a vir, mas quando veio, foi sem pesadelos. Pela primeira vez em meses, ele dormiu a noite inteira sem acordar sobressaltado. O sol nasceu claro e limpo, anunciando um novo dia de vida. Antônio abriu as cortinas, deixando a luz inundar o quarto frio. O jardim lá fora estava verde, resistente às tempestades da noite. Assim como ele, o jardim sobreviveria para florescer novamente na primavera. Ele vestiu seu roupão, descendo para tomar o café da manhã sozinho. A mesa estava posta para um, mas não se sentia solitário. Sentia-se em paz com a escolha dura que havia feito. A justiça havia passado, e agora começava a reconstrução. Ele pegou o jornal na entrada, vendo que ainda não havia notícias. O caso era novo, mas logo seria conhecido por todos. Antônio não se importava com a fama, apenas com o legado. E o legado seria de integridade, não de conivência com o erro. Ele tomou o café calmamente, saboreando cada gole quente. O dia prometia ser longo, mas ele estava pronto para enfrentá-lo. A solidão não era mais uma prisão, era um santuário de paz. E nesse santuário, Antônio encontraria forças para viver seus últimos anos com dignidade. No dia seguinte, Dr. Mendes leu o testamento verdadeiro em cartório, na presença de representantes de uma instituição de caridade. Toda a fortuna de Antônio seria usada para construir um abrigo para idosos abandonados, garantindo que ninguém passasse pelo que ele passou. Ricardo e Lúcia, agora respondendo ao processo em liberdade condicional limitada, não receberiam nem um centavo da herança. A justiça foi servida não apenas para Antônio,
mas para todos os pais que temem ser descartados pelos filhos. O cartório estava cheio, com repórteres aguardando do lado de fora das portas de vidro. Dentro, o ar-condicionado mantinha um ambiente fresco e formal para a leitura solene. Antônio sentava-se em uma cadeira de madeira, rodeado por documentos legais empilhados. Dr. Mendes ajustou os óculos, começando a ler as cláusulas finais com voz grave. Cada palavra era um martelo definindo o destino dos bens acumulados. Os representantes da caridade ouviam atentamente, surpreendidos com a generosidade total. Ricardo e Lúcia estavam presentes, acompanhados por seus advogados de defesa pública. Eles ouviam de cabeça baixa, sabendo que não havia recurso possível. O testamento especificava que a motivação era proteger idosos vulneráveis da negligência. Antônio olhou para os filhos uma última vez durante a leitura oficial. Não havia ódio no olhar, apenas uma tristeza profunda e resignada. Ele queria que eles entendessem que o dinheiro não era o centro da vida. Lúcia chorou baixinho ao ouvir que não herdaria nem mesmo as joias da mãe. Ricardo cerrava os punhos sob a mesa, contendo a raiva impotente. Dr. Mendes explicou que a doação era irrevogável e de interesse público. Qualquer tentativa de contestação seria julgada como má-fé processual clara. Antônio assinou o documento final com a mão firme, sem tremer desta vez. O selo do cartório foi batido no papel, tornando tudo oficial e eterno. Os repórteres foram convidados a entrar para uma coletiva rápida na saída. Antônio falou brevemente, dizendo que o amor é a única herança real. As câmeras flasharam, capturando a imagem de um homem íntegro até o fim. Ricardo e Lúcia saíram pelos fundos, evitando o constrangimento da imprensa livre. Eles caminhavam leves de bens, mas pesados de culpa e dívidas jurídicas. Antônio entrou em seu carro, sendo levado de volta para a casa silenciosa. No trajeto, ele olhou pela janela, vendo a cidade passar rápida. Pensou em quantos idosos dormiam nas ruas sem teto ou família. Seu dinheiro agora seria o teto e a família de muitos desconhecidos. Essa ideia trazia mais conforto do que qualquer conta bancária cheia. Ele chegou em casa, sendo recebido pelo jardineiro que cuidava do gramado. O homem sorriu, sabendo que o patrão havia feito a coisa certa. Antônio caminhou pelo jardim, tocando as folhas das plantas conhecidas. Aquela terra seria o solo onde sua verdadeira legado cresceria forte. Ele não precisava de estátuas ou nomes em prédios altos. Precisava saber que sua vida teve significado além do acúmulo material. O testamento era mais que um documento. Era uma mensagem para o futuro. Uma mensagem dizendo que a dignidade não tem preço de mercado. Ricardo e Lúcia teriam que aprender a viver do próprio trabalho honesto. Talvez isso os ensinasse o valor do suor que Antônio sempre conheceu. Antônio sentou-se no banco do jardim, observando o pôr do sol dourado. O céu estava limpo, sem nuvens escuras de tempestade à vista. Ele fechou os olhos, sentindo o calor suave na face cansada. A paz interior era um tesouro que ninguém poderia roubar ou falsificar. Dr. Mendes chegou mais tarde, trazendo cópias autenticadas do processo encerrado. Ele disse que a fundação seria criada em nome da esposa falecida de Antônio. Antônio gostou da ideia, homenageando o amor que construiu a base de tudo. Eles brindaram com suco de laranja, celebrando o fim da batalha jurídica. Antônio sentia-se leve, como se tivesse voado sobre as montanhas da dor. A noite caiu suave, e as estrelas apareceram no céu limpo. Ele contou as estrelas, agradecendo por cada dia de vida concedido. O amanhã seria um novo começo, livre das correntes do passado.
E isso era a maior vitória que um homem poderia conquistar sozinho. Antônio sentou-se novamente em seu escritório, agora silencioso e limpo, olhando para a câmera que havia salvado sua dignidade. Ele escreveu uma carta final, explicando que o amor não pode ser comprado nem forçado através de documentos legais. A história dele se tornou um aviso nas ruas, lembrando às famílias que o respeito é a única herança verdadeira. E assim, entre as paredes daquela casa, Antônio encontrou a paz que o dinheiro nunca pôde comprar. A câmera pequena piscava no canto alto da estante, uma sentinela silenciosa da verdade. Antônio passou o dedo sobre a lente, limpando uma partícula de poeira invisível. Aquele pequeno dispositivo havia sido mais fiel do que o sangue do seu próprio sangue. Ele abriu a gaveta da mesa, retirando um papel de carta timbrado simples. A caneta tinteiro estava carregada, pronta para deixar a marca permanente. Antônio começou a escrever, devagar, escolhendo cada palavra com cuidado extremo. Ele escreveu sobre a dor de ver filhos se tornarem estranhos gananciosos. Escreveu sobre a importância de cuidar dos pais quando eles ficam frágeis e pequenos. Disse que o ciclo da vida deve ser fechado com amor, não com processos. A carta não era para os filhos, era para quem um dia lesse sua história. Ele queria que sua experiência servisse de farol para outras famílias perdidas. Antônio dobrado o papel, colocando-o dentro de um envelope branco lacrado. Ele entregou o envelope a Dr. Mendes, para ser aberto apenas após sua partida final. O advogado guardou o documento como se fosse uma relíquia sagrada e importante. Antônio levantou-se, caminhando até a janela do escritório pela última vez naquela tarde. O jardim estava impecável, cuidado com o amor que ele sempre teve. Ele sabia que logo não estaria